De vez em quando, sempre alguém tem uma ideia brilhante. Já viu isso, pastora? Ideia todo mundo tem. De vez em quando chega um pastor, por que a gente não faz isso, e depois aquilo, e isso. E eu fico olhando. A ideia é maravilhosa. E no final eu fico pensando assim, mas quem é que vai executar isso? Você que está dando essa ideia, você tem coragem de fazer isso durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Aí quando eu faço essa pergunta, você já parou para pensar no longo prazo? Longo prazo. A alma não gosta de longo prazo. A alma quer agora, quer aqui, quer o agora, quer o momento. Que ideia todo mundo tem. Entenda uma coisa, toda vitória está no longo prazo. Por quê? Para esperar o longo prazo, você precisa ter uma coisa que é uma virtude, chamada paciência. Paciência. Então, para ter paciência, você precisa aprender a dominar o quê? Suas emoções. Quando você não domina suas emoções, você não tem paciência. E aí você quer o presente do Natal agora, em agosto. Ah, por que não chega logo o Natal? Não, já que o Natal... Então, pai, adianta aí o presente do Natal agora, em agosto. Aí teu pai adianta o presente do Natal em agosto. Quando chegar lá em dezembro, você vai estar igual uma criança chorando, pedindo de novo, porque todo mundo está ganhando, menos você. Não é assim? Certeza de uma coisa, não é a mesma coisa, é diferente. Então, o ansioso, ele não consegue esperar a longo prazo. A ideia, tem uma ideia, vamos fazer assim, tal. Ok, vamos fazer. Porém, você vai fazer? Aí quando coloca assim, a pessoa já começa a imaginar. Porque cansa. Infelizmente ainda estamos dentro de uma carne. Você tem afazeres. Você tem uma vida também para administrar. E aí você tem que conseguir conciliar tudo. E não deixar nada. Conciliar tudo, mas não deixar nada. Toda vez que você está diante de um grande desafio ou de situações que muitas vezes você vai ter um grande benefício, o reino de Deus vai ter benefício, sua alma vai ter benefício, você se empolga e quer fazer tudo. Às vezes você vai estudar, você vai virar a noite estudando 24 horas. Quem já pegou um livro e devorou em alguns dias ou horas? Levanta a mão aí. Eu já fiz isso. Você está querendo acabar logo aquilo. Tem gente que vai ver uma série, né? Vai ver um episódio, se tiver de folga vai passar o dia em casa vendo aquilo porque quer ver logo o fim, porque está ansioso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender, se quisermos realmente ter vitória, isso é só para quem ter vitória, pensar em longo prazo. Para pensar em longo prazo, você vai ter que ter um espírito que domina a tua alma. O seu espírito vai ter que dizer sim, eu quero. Sabe, tem uma palavra que desde o ano passado a gente está falando o tempo todo aqui nessa igreja, principalmente no final das orações, que quando Paulo, ele falava assim, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Lembram? Paulo vencia porque ele esmurrava o corpo e fazia do corpo escravo. Quem é que esmurrava o corpo? O Paulo. O Paulo não era o corpo. O Paulo esmurrava o corpo. Logo, o Paulo era o espírito que estava dentro daquele corpo. Ele fazia do seu corpo o seu escravo. Quando você não faz do seu corpo o seu escravo, você vira o escravo do seu corpo. Ou você vai fazer do seu corpo o escravo, ou você vai virar escravo do corpo. Escravo do corpo igual escravo da tua vontade, dos seus deleites, das suas paixões, coisas que muitas vezes são momentâneas e que vai te trazer um arrependimento eterno, um prejuízo e coisas desse tipo. Salmo de número 51, versículo 10. Depois leia o Salmo 51, que ele é lindo. Esse Salmo 51 foi composto por Davi, logo que ele foi desmascarado pelo profeta Natã. Lembra quando o profeta Natã chega até Davi e fala: Davi, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, e um outro tinha muitas ovelhinhas. E de repente aquele homem que tinha muitas ovelhinhas quis pegar aquela ovelhinha do homem e matou o homem para ficar com a ovelhinha. O que se faz com um homem desse, Davi? Tem que morrer. Aí Natã falou: essa é a sua sentença, porque você fez isso com o marido de Betseba. Lembram da história? Agora que você sabe disso, lê em casa, não vai dar para ler tudo, eu queria ler tudo, mas não vai dar. Leia o Salmo 51, aí Davi escreveu isso aqui. Ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas traduções, um espírito inabalável. Por que ele pede isso?
porque ele não queria mais cair. E só tem uma forma de você nunca mais cair, é você ter um espírito estável. Espírito estável, ou espírito inabalável. Um espírito que não se abala, um espírito que sujeita a carne, sujeita a alma, e esse espírito está aqui com E minúsculo, é o espírito do homem mesmo, um espírito inabalável. E ele vai fazer várias declarações nesse salmo. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Você vai ver porque lendo o Salmo 51, ele se humilha diante de Deus. Ele quer consertar a sua jornada. Ele quer, como falei no domingo, zerar a conta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Davi tinha perdido a alegria da salvação por causa do pecado. O espírito de Davi estava instável e ele precisava que esse espírito voltasse a ter estabilidade. Espírito instável, e agora esse espírito vai ter que estar estável. Espírito abalado, agora esse espírito vai ter que ser inabalável. Não retire de mim a tua presença, o teu espírito, devolve a alegria da tua salvação. Eu não sei como você tem estado, eu não sei como tem estado a sua vida, mas que você tenha alegria da tua salvação novamente, conforme você vai se aproximando de Deus. Assim como Davi queria ter um coração diante de Deus, um coração puro. Se quer ter vitória, está aí o segredo, um espírito estável, o espírito inabalável. Davi, diante de tantos problemas, ele tinha um coração que se quebrantava diante de Deus. Você quer ter vitória? Quebrante o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso hoje. Você que está ao alcance da minha voz, quebrante o teu coração diante de Deus. Devolve a alegria da tua salvação, com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito, ó Deus, não desprezarás. 2 segredos aqui para fechar: oferta, sacrifício. Deus não aceita de um coração que não está quebrantado diante dele. Olha o que Davi falou: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ele está falando de um espírito instável, levando um sacrifício, um holocausto. Deus não aceita. O espírito estável, levando sacrifício e holocausto, Deus aceita. É o que está escrito aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, existe um sacrifício que é feito que Deus não recebe, porque o que vai determinar se Deus vai receber o seu sacrifício, seu dízimo, sua oferta, é o teu espírito. Como está o teu espírito na hora de dizimar? Como está o seu espírito na hora de ofertar? Isso determina se Deus vai receber ou não receber. Te garanto uma coisa: se teu espírito estiver quebrantado diante de Deus, e Deus recebeu o seu sacrifício através de dízimos, oferta, tua adoração, teu culto, ou seja, o seu trabalho que você realiza para Deus, seja lá o que for, pode ter certeza, a Bíblia garante que você recebe a 100 por 1. É a Bíblia que garante, você recebe a 100 por 1. Agora, se você é aquela pessoa que faz tudo por causa da sua alma, hoje estou com vontade, hoje não estou com vontade, hoje eu quero, amanhã eu não quero, estou com raiva, não oro, estou assim, não faço. Você é emocional, está fazendo pela emoção,
Deus não aceita. A razão de muita gente não ter entendido esses princípios que Davi praticava é porque muitas vezes o resultado que tem na semeadura é um resultado desastroso, porque está semeando de forma errada, está fazendo de forma errada.